Bem-vindo ao podcast We Talk Games, Gamergate 2.0 e a cultura dos jogos em 2024. Eu sou Bruno Rocha, seu apresentador. E no episódio de hoje, trouxe a convidada Erika Caramelo, CEO e cofundadora da Dixel Gaming e cofundadora da Rede Progressista de Games. Tudo bom, Erika? Tudo certo, Bruno. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço. Bom, Erika, você é atuante da área de games desde a década de 2000. Vivenciou o Gamergate e está vivenciando o segundo Gamergate. Então gostaria de entender como desenvolvedora e CEO da Dixel Gaming, poderia nos dizer sobre esses embates de trazer diversidade nesse meio contra esse reacionarismo presente na cultura dos jogos? Olha, é bem complexo. Eu acho que sempre teve esses embates, né? A presença do diferente dentro da área de games nunca foi muito bem-vinda. Eu acho que a gente já tem aí algumas histórias de algumas décadas, né? Sobre a predominância, né? Desde a indústria fazendo jogos muito com temáticas que são mais voltadas para um público masculino, né? Por exemplo, a questão até mesmo do gênero de FPS, que se consolidou muito na década de 90, que obviamente repercute também nessas últimas décadas, né? Como sendo um gênero muito importante, é um gênero patrocinado, obviamente, por uma indústria bélica e que por si só, né, é muito associada ao gênero masculino, né, a questão hegemônica, né, homens brancos, héteros, cis, enfim, de países também com desenvolvidos, né, então todo o restante acaba se tornando alvo, né, não só nos jogos, mas também eu acho que muitas vezes na indústria, falando de uma maneira figurada ou às vezes até não, né, porque se colocou como se fosse um clube do Bolinha mesmo, né? Um clube de meninos. As campanhas publicitárias, se a gente for olhar a grande indústria, enfatizou sempre muito a presença de meninos brancos, de homens, de jovens adultos brancos dentro dessas campanhas. Então, tudo o que fugia a essa regra, né, de alguma maneira era estranho, não era bem visto, era colocado em segundo plano, né? E a gente entende que até hoje é muito complicado, até mesmo aqui na indústria brasileira de games, a gente percebe que ainda há uma discrepância muito grande do número de pessoas que desenvolvem jogos e que estão dentro de grupos plurais e diversos, né? Então, por exemplo, em questão às mulheres, a gente não chegou a ultrapassar 30% dos postos de trabalho, né? A gente já teve durante a pandemia, inclusive, um recuo nesses postos também, né? A gente estava em 29%, foi para 24%, 21%, e quando você fala em cargos de liderança, esses números são menores, né? Então, com que é quem tem o poder de decisão, o poder de contratar outras pessoas também para desenvolver, de fazer as parcerias comerciais. Então, nesse cenário, a gente vê isso com as mulheres, com as pessoas pretas, a gente já vê, né? Obviamente, a gente tem muita mixigenação aqui no Brasil, e os postos de trabalho a gente já vê uma presença maior de pessoas pretas e pardas, né? Uma denominação que o IBGE adota, né? Mas, mesmo assim, em posições de poder, isso também não não aparece muito, né. Então aí a gente começa a ver alguns estúdios também que trabalham com esses nichos para atender essas demandas específicas, né. E a gente vê isso com outros grupos plurais, né, pessoas LGBTs, a gente vê um número muito grande, mas ainda faltam pesquisas para trazer à tona o número de pessoas neurodivergentes, né, com TDAH, com autismo em seus diferentes níveis, e isso é muito comum dentro da área de games, embora não se tenha essas pesquisas que tragam os números, a gente percebe estando em sala de aula, estando na indústria, porque é o hiperfoco dessas pessoas, né, os jogos. Então, dá para se perceber essas situações ali, embora
faltem incentivos para que se tenha essas pesquisas. Então, assim, a gente, querendo ou não, tudo o que não é hegemônico, tudo que não é, com aquele padrão ainda meio década de 90, ainda de alguma maneira persiste. A gente já começa a ver alguns cases, tanto na questão dos jogos, na representação de personagens, quanto a questão de algumas temáticas, e eu acho que isso também é um trunfo para a indústria brasileira de games, que não necessariamente a gente fica trabalhando muito com FPS, a gente tem N outros gêneros que a gente aborda, e isso é muito legal, né. Eh, mas mesmo assim a gente ainda sabe o quão difícil é para você estar na indústria. Isso eu estou falando de desenvolvimento de jogos, se a gente for olhar nas outras, indústrias que cercam a indústria de desenvolvimento de games, né, ou as áreas do ecossistema de games, também se predominam, né. A gente tem, na mídia, né, a questão dos postos, ocupados pelas meninas geralmente, e exige-se uma juventude ou uma certa, né, questão de um corpo bonito, vamos dizer assim, né. Nada contra, a gente sabe que a mídia também, de alguma maneira acaba trabalhando com esses perfis, né, mas existe uma hipersexualização, muitas vezes, das meninas que acabam trabalhando na mídia, como streamer, casting e por aí vai. A gente ainda vê muito pouca presença nos esportes enquanto pro players, e também não só, no caso mulheres, mas assim, todo tipo de diversidade, né? Pessoas pretas é muito difícil de encontrar, pessoas trans, a gente encontra algumas ações específicas que trabalham com esses nichos. Mas ainda assim, digamos, o grosso dos campeonatos, dos investimentos publicitários, eles não necessariamente vão para essas equipes, para esses profissionais. Então, tem algumas situações assim que eu acho que perpetuam muito ainda, e embora a gente tenha avançado muitas casas, né, com uma presença maciça hoje de pessoas trabalhando com isso, entendendo de games, em relação a quando eu ingressei na área, por exemplo. Mas, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. É, a Dixel, ela é conhecida, né, por seu portfólio, por trazer jogos com diversidade. Mas o Brasil, isso é um fato, é um país bastante conservador. Como os desenvolvedores de jogos podem trazer essa diversidade dos jogos para a sociedade? Eu acho que a gente tem alguns pontos interessantes aqui no Brasil. Enquanto consumo, a gente tem desde 2016, exceto no ano de 2023, no ano passado. Desde 2016 a gente tem a pesquisa Game Brasil indicando que existem mais mulheres jogando do que homens. Existem, se a gente for pensar em pessoas pretas e pardas, também esse número já supera o de pessoas brancas desde 2021, se não me engano. 2020, 2021, 2020. E então, o que que acontece com isso? A gente está vendo também o gamer envelhecendo também, né? A gente já tem uma faixa assim entre 30 anos, 39 anos, né? Uma faixa grande assim de gamers. Então, todo aquele estereótipo da criança, do menino gamer branco, cai por terra e jogando no console, né? Porque hoje em dia a gente joga também no celular, no smartphone. É a plataforma mais jogada diariamente, inclusive, e a favorita, que foi um ganho também que a gente teve durante a pandemia, né, essa situação. Então, assim, a questão do consumo geralmente movimenta as indústrias, né, movimenta a parte financeira. Logo, isso daí acaba sendo um belo de um argumento para a gente pegar e conseguir trazer, diversidade dentro dos jogos, né. E acho que, de alguma maneira, os estúdios aqui no Brasil, eles estão muito atentos a isso. Todo o ecossistema de games está muito atento a isso,
porque se tem esse perfil de público consumidor, você deve oferecer produtos para esse perfil de público consumidor. Por mais que sejam jogos gratuitos e que aparentemente parece que não monetizam, mas jogos gratuitos eles ganham muito dinheiro com publicidade, né, com as marcas ali dentro, rede de banners, enfim, né, a gente, mesmo assim continua se tendo um acesso muito grande, né. Então, com esse discurso, com as pesquisas, que eu acho que isso é fundamental para a gente indicar para o mercado, indicar para as marcas, indicar para os desenvolvedores aonde se deve ir, a gente já começa a ver uma mudança significativa. Tanto é verdade que nós temos estúdios assim que são hoje referência aqui no Brasil e que trabalham com jogos que trazem diversidade, com equipes também diversas assim exemplos não faltam, né? A gente tem desde um case como um Dandara, né, intitulando, né, tendo como nome um jogo, a Dandara dos Palmares, né, inspirado na história dessa personagem histórica e ganhando o mundo, né, ganhando em 2018, sendo um dos 10 melhores jogos do ano indicados pela revista Time americana, o que eu acho que foi um grande marco. Nós temos o Árida, recebendo também fundos do Google, com a Cícera, contando a história da Guerra de Canudos, o que geralmente a gente tem uma ótica nos livros de história muito a partir da visão de Antônio Conselheiro, né? Então a gente já tem também, né, isso, o próprio Aoka Games, que é o desenvolvedor do Árida, uma das lideranças ali é o Felipe é um CEO preto, então eu acho que isso daí também é muito legal da gente já começar a ver, você tem um respeito internacional por essas pessoas, né? E como demorou isso, né? Como está sendo tardio isso e como ainda são algumas iniciativas ainda pontuais, mas são extremamente importantes, né? Agora, se a gente for pensar, né, também, enfim, hoje mesmo saiu agora também a lista dos novos estúdios do Google, do fundo do Google, tem a Plot Kids, que é de Florianópolis, que trabalha com crianças, né, focos em jogos infantis, e a Luísa Guerreiro é uma das responsáveis que está à frente do estúdio. Então, assim, a gente já começa a ver que existe um movimento importante nesse sentido, até porque eu sempre acreditei muito como a diversidade trazendo inovação para a indústria, né? E a indústria de games está dentro das indústrias criativas. Então, para a gente ter inovação, a gente precisa estar trazendo coisas novas. Então, protagonistas mulheres, né? Protagonistas, às vezes, que nem são tão guerreiras assim, ou tão sexualizadas, que pode ser uma retirante nordestina, né? Como uma Cícera, que a gente tenha mulheres pretas que não sejam sexualizadas, que a gente tenha, às vezes, até mesmo essa diversidade nas lideranças dos estúdios, né? A próprio Unsighted também, que ganhou investimento de uma publisher internacional com duas meninas trans à frente do estúdio, né? A Fernanda e a Tiane Pixel. Então, eu acho que, assim, para trazer inovação, a diversidade é fundamental e a gente já percebe que o perfil de consumo também já está indicando que é diverso. Logo, essas pessoas precisam também, de alguma maneira, se sentirem representadas pelos jogos que elas jogam. Ou não necessariamente somente no personagem, mas que se traga novas jogabilidades que sejam muito mais adequadas para esse público, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre a indústria de jogos e a questão dos FPS, por exemplo, eu cito que os grupos plurais e diversos são alvo dessa indústria, né? Mulheres têm um alto índice de feminicídio, tem um alto índice de mortalidade de jovens pretos periféricos, né? Altos índices de mortalidade de pessoas trans. Então, a gente vê tudo isso aqui no Brasil, né?
Então, óbvio que essas pessoas que fazem parte desses grupos não se sentem necessariamente confortáveis em jogar jogos que são extremamente violentos, que é uma indústria que geralmente as massacra. Isso é muito óbvio. Então, a gente pensa de outras maneiras de se jogar, né? De forma mais colaborativa, com outros gêneros, com mais conversa, trabalhando mais, muitas vezes, menos com a ação, mais com a parte de história, né? De narrativa. Então, eu acho que isso é muito interessante. Ou então os casual games, que obviamente sempre teve um mercado também muito pujante nesses públicos, né? Até público idoso também gosta bastante de casual games. Então, o que a gente percebe, né, que existe esse movimento. Então, enquanto Dixel, eu sempre estou muito antenada nisso, mas às vezes a gente tem algumas dificuldades até mesmo na publicação desses jogos, porque a gente encontra algumas barreiras nas próprias stores em relação à indexação desses jogos, porque eles não são prioritários. Dentro da grande indústria, da indústria de jogos AAA, ainda são prioritárias algumas temáticas, alguns gêneros que são mais hegemônicos, que se vende muito, que sempre se vendeu, e quando você vai tentar colocar, indexar alguns jogos nessas stores, que foram pensadas muito para grandes jogos, a gente não encontra espaço e muitas vezes não sequer aparece na busca, né? Então eu lembro de uma luta que tinha muito grande aqui de alguns estúdios que trabalhavam com temáticas afro-brasileiras, que eles queriam uma hashtag, né, uma categoria para jogos pretos dentro da Steam, e não tinha, né? Se você vai procurar assim, protagonista feminino, você vai encontrar a Lara Croft, sabe? Então é muito difícil você encontrar outros jogos ali que são indies. Embora hoje também a Steam também já tenha a noção que a venda de jogos indies em número no total assim de vendas supera de jogos AAA em termos de verba, né? Está entre 56% e 44%. Saiu recentemente esse dado nas últimas semanas. Então, isso também tem que abrir os olhos para essas grandes stores para que elas façam um pouco diferente. Porque a gente vê uma briga de gigantes, né? Até mesmo aqui dentro, né, no Brasil, a gente tem a nuvem, que também dá muita ênfase para grandes jogos, né? Porque tem grandes verbas de marketing, milhões de dólares de marketing, aquela coisa toda, e a gente sabe isso, né? Então, pensando nessa questão, eu tenho uma postura dentro da Dixel de, às vezes, trabalhar com projetos muito específicos, muito pontuais, mas aonde esse público do jogo está. Eu acho que isso que para mim importa. Então, a gente desenvolve jogos, às vezes, sobre contratação, ou a gente faz algumas ações de jogos, né? Por exemplo, no ano passado a gente fez uma no Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que é um lugar importante para a cidade de São Paulo, é um museu, é algo que obviamente chama atenção, é um museu com temáticas afro-brasileiras, o que é incrível. E aí a gente fez uma curadoria de jogos para uma atividade dentro do museu para o Dia da Criança do ano passado. E claro que aí você tem as pessoas que vão lá, elas estão interessadas nessa temática, então você está trabalhando com nicho e você está trabalhando de uma maneira muito certeira, né? Já tive também uma situação com questões de campanhas políticas, que vocês também têm, né, essa questão das rixas, né, de progressistas ou não, né? Então, a gente também conseguiu emplacar um jogo, né, para a campanha eleitoral do Lula, né, que aí você também acaba trabalhando com reforçando as coisas, né? Obviamente que tinha uma campanha ali por trás, mas reforçando junto com o seu público o que estava no plano de governo dele, né? Os principais pontos e aquilo que ele era contra, mas sem trazer o embate com o inimigo, até porque
não era necessariamente essa imagem que aquele candidato queria passar, né, até pela sua origem humilde, proletária, né, então já tem uma outra vertente que não resolve as coisas necessariamente na violência. Então, a gente vem galgando alguns passos, mas é óbvio que a gente sabe que a gente não é mainstream, a gente sabe que por mais que você tenham mais mulheres jogando, mais pessoas pretas comprando jogos ou até mesmo dentro da indústria, por mais que a gente saiba que você tem um potencial de mercado absurdo, a gente sabe que ainda entre os grandes pares, como por exemplo as histórias, a gente tem essas dificuldades. E a gente dribla essas dificuldades tentando trabalhar com ações específicas planejadas para os públicos, para que se tenha uma boa repercussão. E não necessariamente por parecer que são ações pontuais, elas são pequenas, porque, por exemplo, o jogo das eleições acabou saindo na Folha de São Paulo, isso dá uma repercussão absurda para a gente, né? A própria questão também do Museu Afro-Brasil, né? Quando a gente foi para lá também isso. Agora eu estou aprovando hoje, inclusive, uma proposta junto com uma empresa que trabalha maciçamente com público idoso, né? E que está cansado sempre dos mesmos jogos também, que também você precisa trabalhar com novidades, e a gente também vai envelhecendo, né? Então, tipo, já são 18 anos que eu estou na indústria de games, então, de alguma maneira, existem algumas necessidades que até mesmo estando ainda numa fase adulta madura, eu já começo a ter umas necessidades, às vezes até de acessibilidade, sejam visuais, sonoras, sei lá. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? E até mesmo ser vanguardista. É uma posição assim que por vezes é desconfortável, porque a gente acaba tendo que mostrar muito mais serviço, né? Para convencer do óbvio, porque o óbvio que todo mundo faz é muito mais aceito, né? No entanto, eu sei da importância desses pequenos passos para o futuro também da indústria. Bom, Érica, eu agradeço, mas Ah, terminamos por aqui ah. o episódio. Vimos com a Érica que a indústria passa por muitos embates, mas há uma perspectiva de mudança, da indústria querer trazer um ambiente melhor para essa comunidade. E esperam que o Gamergate seja um fantasma do passado, longe desse futuro melhor e mais diverso. No próximo episódio, irei trazer uma jornalista entusiasta dos games e analista deste último Gamergate. Eu sou Bruno Rocha, seu apresentador. Até lá! Este podcast é um projeto experimental como trabalho de conclusão de curso para o curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa.